Olá! Bom, estamos de volta. Hoje vamos meditar sobre o versículo 5, ainda do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, tá bom? Bom, e diz assim: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Bom, precisamos ter em mente a perspectiva de João quando ele escreveu esse Evangelho, quando ele escreveu esse texto. João, ele foi um dos últimos a escrever, alguns afirmam que João foi o último a escrever o Evangelho que leva o seu nome. E João, quando ele escreve, Jesus já havia sido crucificado, Jesus ele já havia ressuscitado, e João ele vem nos mostrando que essa luz que é Jesus, ela resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então nós precisamos entender que aqui nós temos dois verbos, né? Nós temos um verbo no tempo passado e um verbo no tempo presente. Por quê? Você parou para pensar? Por que nós temos um verbo no tempo passado e outro verbo no tempo presente? Bom, então vamos lá. O texto nos mostra que a luz resplandece nas trevas. Então, quando Jesus ele chega nesse mundo, Jesus encontra um cenário onde, mesmo havendo tantos doutores da lei, tantos escribas, tantos fariseus, ali pessoas entendidas das sagradas escrituras, mesmo assim aquelas pessoas viviam em completa alienação de Deus. Mesmo assim aquelas pessoas viviam completamente separadas de Deus pela ignorância, a ignorância no sentido do conhecimento de Deus. Embora eles estudassem tanto a Bíblia Sagrada, entre essas pessoas e Deus havia um abismo que João ele nos mostra como sendo trevas. Então, quando Jesus ele chega, ele resplandece em um cenário onde havia tanta trevas, trevas da ignorância, trevas da separação ou da alienação de Deus, trevas do pecado. Jesus ele resplandece em um cenário onde era completamente tomado de trevas. Então o texto ele nos mostra que Jesus ele resplandece nas trevas. Então Jesus ele resplandeceu nesse cenário da mesma forma como até hoje. Observe que esse verbo está no tempo presente. E a luz resplandece nas trevas. Então nós verificamos que mesmo Jesus encontrando tanto naquela época quanto hoje, Jesus encontrando um cenário onde as pessoas são completamente alienadas de Deus, onde as pessoas vivem em trevas, as trevas do pecado, as trevas da ignorância sobre as coisas de Deus. Mesmo assim, a luz que é Jesus resplandece ainda hoje. Mas o texto ele nos mostra que as trevas não a compreenderam. Bom, então quando olhamos para aqueles homens que crucificaram Jesus, nós verificamos que aquelas pessoas estavam nas trevas da ignorância acerca das coisas espirituais, nas trevas da ignorância sobre as coisas de Deus. Se nós estudarmos o Antigo Testamento, nós vamos verificar que existem tantos textos falando sobre o nosso Senhor. E por que esses homens não entenderam? Porque eles viviam nas trevas, as trevas da ignorância. Então nós verificamos que as trevas não compreenderam essa luz que está em Jesus. Mas essa luz não depende das trevas para poder resplandecer. Mas o texto nos mostra que as trevas não a compreenderam. As trevas não compreenderam essa luz. O que você compreende sobre o Senhor Jesus? O que você compreende sobre as coisas de Deus? O que você tem compreendido sobre as coisas espirituais? Bom, nós só vamos compreender as coisas de Deus e as coisas do Senhor Jesus quando nós aceitarmos essa luz que vem do Senhor. Então, tem essa palavra no seu coração. Você tem entendido as coisas do Senhor Jesus? Você tem entendido as coisas de Deus? Será que não tem faltado você aceitar ou você compreender, você aceitar essa luz que vem do Senhor Jesus? Talvez uma forma boa de você entender isso seria, sabe quando você entra na sua casa e você tem ali um cenário onde tudo está escuro? E para que você enxergue, para que as coisas venham se clarear perante você, você tem que ir até aquele interruptor e acender a luz através daquele interruptor. Se você não fizer isso, a sua casa ela vai continuar nas trevas. Você está compreendendo? Se você não fizer isso, não haverá um entendimento sobre as coisas de Deus. Existe um interruptor chamado Jesus. Então, quando nós ativamos esse interruptor, ou quando nós permitimos que o Senhor Jesus entre na nossa vida, então essa luz resplandece sobre todas as trevas. E aí vem o entendimento.
E aí nós não ficamos como esses homens que não compreenderam as coisas do Senhor. Então guarde essa palavra no seu coração. Você tem compreendido as coisas de Deus? Se você não tem compreendido, permita que a luz do Senhor entre na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.